Lucas, capítulo 13, diz assim: arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A porta estreita. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor.
O Senhor Jesus está falando com os cristãos e com aqueles que não estão servindo ao Senhor ainda. O Senhor Jesus está falando sobre a frutificação. De início, o Senhor está falando com a gente sobre arrependimento e a morte, porque as pessoas cristãs dizem, não, aquele lá é mais pecador do que eu, não, aquele lá está mais falho do que eu, não, aquele lá está pecando mais do que eu. E o Senhor Jesus diz, vocês acham que aquelas pessoas que morreram foi porque elas eram mais culpadas do que vocês? Não, até porque se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Então é necessário a gente se arrepender, é necessário a gente arrepender-se de todo o coração, não de palavras, realmente arrepender-se de alma e mudar as nossas atitudes e fazer a vontade de Deus. E o Senhor fala com a gente que há uma vinha em que Ele plantou, que já está para estar frutificando há 3 anos. E essa vinha não frutificou. Ele fala, ela está sendo inútil, corta. Mas então o homem vem e fala, não, Senhor, deixa ela por mais 1 ano, para que venhamos cuidar dela, vou adubar ela, vou cortar ao redor dela. Então ele vai cuidar da vinha e vai ver se a vinha dará fruto. Se der, muito bem, mas se não der, corte. Ou seja, o Senhor, Ele nos rega em nossos corações cada dia a sua palavra. Mas estamos frutificando porque o Senhor planta em nossos corações a semente que é a palavra dele. Mas essa semente, ela vai sendo regada cada dia mais pelo Senhor. Quanto mais lemos da palavra de Deus e quanto mais a gente está ouvindo ali a voz do Senhor, mais essa semente é regada e ela vai crescendo. Só que a semente, ela precisa frutificar, porque as outras pessoas também precisam dessa semente. E é para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente venha falar da palavra de Deus. A semente que Ele planta em nossos corações é a palavra dele que Ele planta em nossos corações. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E isso é da mesma maneira para essas pessoas. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos falar do amor dele para essas pessoas, que venhamos frutificar. E para a gente frutificar, é necessário a gente abrir a nossa boca, a gente agir, a gente pregar o evangelho e fazer o id. Porque quando a gente frutificar, o Espírito Santo vai plantar a semente no coração das pessoas. E é necessário a gente frutificar. Porque quando a gente frutifica, a gente está dando mais um fruto da semente que o Senhor plantou em nossos corações. E as pessoas vão ver esse fruto. E a partir do momento que elas desejarem também, se for da vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo vai plantar a semente no coração delas. Então é necessário a gente frutificar, para que outras pessoas também venham querer dessa semente, venham querer disso. Mas se nós não estivermos frutificando, de que vai estar servindo? A gente estará sendo inútil. A gente vai estar gerando só em nós mesmos, para nós mesmos, guardando para nós mesmos. A gente vai estar sendo que nem os lavradores, porque os lavradores, o Senhor, na parábola dos lavradores maus, o Senhor Jesus diz pra gente que os lavradores, eles guardaram a vinha e quando o Senhor enviou os seus servos para receber da vinha, os lavradores, eles maltrataram os servos, eles não deram para os servos e eles ainda deixaram os servos ir embora sem nada. Eles quiseram guardar o tesouro, a vinha, só para eles mesmos e não para as outras pessoas, e não para aquelas pessoas que precisavam da vinha. O Senhor Jesus diz que Ele é o pão da vida e que nós temos esse pão, que nós temos esse pão que nos alimenta todos os dias, mas aqueles que estão passando fome e que não sabem onde encontrar alimento, e nós temos ele em nossas mãos. Nós vamos ver o nosso irmão morrer, porque é isso que vai acontecer, morrer de fome da palavra de Deus, morrer de fome de Cristo, e a gente com o tesouro em nossas mãos, ao invés de dar para a pessoa não morrer, a gente está querendo guardar para nós mesmos. Que útil nós estamos sendo, a não ser que sejamos completamente inúteis, porque é isso que estaremos sendo se agirmos assim. Então o Senhor quer que nós venhamos falar do amor dele em escolas, em trabalhos, em faculdades, nas redes sociais, em qualquer lugar, mas que a gente pregue a palavra de Deus, porque quanto mais a palavra for pregada, mais almas serão alcançadas. E se for da vontade do Senhor, o Espírito Santo vai plantar a semente em cada coração, mas aquilo que ele já plantou em nosso coração é necessário a gente ter a atitude de frutificar aquilo que ele já tem plantado em nós. Logo em seguida, o Senhor Jesus fala sobre a mulher que é curada no sábado. Quando o Senhor Jesus ele cura a mulher, e glória a Deus por isso, ela estava 18 anos enferma, passando por uma situação difícil, e Jesus ele cura ela com compaixão, com amor. E os religiosos, os homens que serviam a Deus, eles ficam indignados porque Jesus curou no sábado. Você percebe que os cristãos estão mais preocupados em praticar os mandamentos, mas não fazer a vontade de Deus? Porque os fariseus faziam exatamente isso, os religiosos faziam exatamente isso. Eles liam a palavra de Deus, mas eles criavam em sua própria cabeça, eles criavam neles mesmos algo que não era da vontade de Deus, algo que não estava
na palavra de Deus. O Senhor Jesus dizia, por exemplo, para não adulterar, eles iam lá e acrescentavam informações na sua mente. Não, se você fizer isso, você vai estar adulterando. Mas não era aquilo exatamente que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando sobre um outro contexto, uma outra situação, e eles estavam com aquilo na cabeça. E o Senhor não quer que nós vamos ser assim religiosos, porque os religiosos aqui, eles ficaram indignados porque Jesus curou no sábado. Porque Deus, o Senhor falou que no sábado é o dia que eles deveriam descansar. O sábado é o dia de descanso e os outros dias são dias de trabalho. Mas eles entenderam que o sábado eles não poderiam fazer nada no sábado. E nem mesmo a vontade de Deus. Então a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. E sabendo a vontade de Deus, a gente vai fazer aquilo que é a vontade dele. E pra gente saber a vontade dele é somente através da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala também, em seguida, sobre o grão de mostarda e também sobre o fermento. O grão de mostarda é a semente que ela é minúscula, mas quando é plantada e quanto mais regada é, ela fica entre as maiores árvores que há das sementes. E o Senhor, ele planta essa semente em nossos corações, que ele vai regando ao longo do tempo, ele vai regando. De início, a gente está começando ali, mas aí então, ao longo do tempo, o Senhor Jesus vai regando aquela semente. E essa árvore, ela começa a ter galhos, e esses galhos servem de abrigo para os passarinhos, para as aves. E é isso que o Senhor quer que a gente seja. Será que a nossa árvore está reta, está fechada, ou seja, ela não está com galhos, não está com braços estendidos para que os passarinhos tenham ninhos nela? Ou então será que a gente está realmente fazendo aquilo que a gente tem que fazer? Essa semente que foi plantada no nosso coração está crescendo, está sendo regada, e ela vai criando galhos, e esses galhos, os passarinhos vêm e fazem os seus ninhos nela. Os passarinhos são as pessoas, porque somos livres. Os passarinhos são livres, e as pessoas que são também livres, todos nós somos livres, as pessoas, elas veem o galho, elas veem a palavra de Deus, porque a árvore crescida é o quanto que a palavra de Deus está sendo regada, o quanto é profundo aquilo, o quanto é lindo a palavra de Deus. A árvore representa a palavra do Senhor, e as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, os passarinhos, ao verem a árvore, a palavra de Deus, eles vão querer abrigar-se na palavra de Deus, eles vão querer ir até aquele que gerou isso, que está regando continuamente esta árvore. E para que isso aconteça, é necessário ter um galho estendido. Só que a árvore que não é nossa, é o que o Senhor plantou em nós, essa árvore. Nós estamos frutificando ela, nós estamos estendendo o galho dela para que os passarinhos venham e façam os seus ninhos, para que elas se abriguem e repousem na palavra de Deus, porque elas não vão repousar na gente, mas vão repousar em Cristo. Porque quando elas repousam em Cristo e elas ouvem a palavra de Deus, elas vão diretamente àquele que literalmente está regando, que é Deus. Se estão ouvindo da palavra de Deus, vão até Deus, que é aquele que está falando. Mas para que elas venham até Deus é necessário galho para elas venham abrigar o seu ninho, para que elas venham se segurar ali, para que elas venham repousar, descansar, confiar completamente na palavra de Deus. Como elas irão saber que aquela árvore é segura, que elas podem estar lá naquela árvore, se aquela árvore ela está reta, ela não tem um galho estendido? Então o Senhor quer que nós venhamos frutificar e falar da palavra de Deus para toda e qualquer pessoa. O Senhor Jesus, ele fala também sobre o fermento, em que o Senhor Jesus, ele nos usa como instrumentos e o fermento, que é a palavra de Deus, ele nos usa como instrumentos para falar da palavra de Deus para várias pessoas. E a farinha, quando ela recebe da palavra, quando ela recebe do fermento, ela cresce. Por quê? Porque a palavra de Deus nos faz crescer. O fermento representa a palavra de Deus, que quando é jorrado sobre a farinha misturado, a farinha cresce. Então o Senhor nos usa como instrumentos para falar pela palavra de Deus, e o Senhor faz com que as pessoas cresçam, com que aquelas pessoas, elas, após ouvirem a palavra de Deus, elas venham crescer, porque elas recebem o entendimento que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo planta nelas a palavra de Deus, mas para isso é necessário o instrumento, e o instrumento somos nós que vamos jorrar o fermento. O Espírito Santo é quem planta a semente. O Espírito Santo é aquele que vai dar o entendimento, que faz crescer. Mas para que ele venha plantar a semente e a pessoa venha ouvir a sua voz e fazer a vontade dele, é necessário o instrumento. E é isso que o Senhor está falando com a gente. Então, é para os cristãos
fazerem a vontade de Deus, não quererem guardar a palavra dele para si mesmos, não quererem buscar a Deus, fazer devocional todo dia, buscar a presença de Deus só para si, porque o que ele quer é que nós venhamos espalhar o pão para outras pessoas, o pão da vida, para que ele quer que nós venhamos espalhar o evangelho para outras pessoas, porque ele é o pão da vida que sacia a fome da nossa alma, e a fome vai saciar a fome de todas as almas. Só que se nós temos o pão, nós devemos compartilhar esse pão, e nós não estamos fazendo isso. Então o Senhor quer que você pregue, o Senhor quer que você fale. Você não tem que ser missionário, você não tem que ser pastor, você não tem que ser presbítero, você não tem que ter nenhum cargo eclesiástico para isso. Você só tem que falar a palavra de Deus. Deus te deu uma boca para você falar. Deus te deu este celular para você falar. Deus te dá um trabalho, uma escola, um local, tem uma rua, uma praça, o lugar que você mora, para você falar da palavra de Deus. Tem almas que estão precisando da palavra de Deus. O Senhor, ele vai te usar como instrumento. E no momento não vai ser nem você que vai estar falando, porque é o Espírito Santo que vai falar por você. Então, é você tranquilizar o seu coração e fazer a vontade de Deus. É você se encher da palavra dele, saber qual é a vontade dele, para que você não venha seguir uma religiosidade, para que você não venha seguir as suas vontades. A vontade humana é falha, é errante, é pecaminosa. Mas agora, se você seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você vai estar fazendo aquilo que você deve fazer, a vontade do Senhor. Em seguida, o Senhor Jesus fala com a gente sobre a porta estreita. A porta estreita é a porta em que só vai passar aquele que estiver de acordo, que consiga passar. E para você passar na porta estreita, para você entrar no reino de Deus, é necessário você tirar todas as bagagens, tudo aquilo que está te impedindo de entrar no reino de Deus. E isso o Senhor Jesus já está falando para aqueles que ainda não se converteram, porque às vezes você tem amizades, lugares, festas, várias coisas que estão te afastando do Senhor, e você está querendo carregar isso e você acha que vai para o reino de Deus com isso. Pois não tem como você ir para o reino de Deus querendo seguir as suas próprias vontades. E o Senhor diz, muitos tentarão, mas não irão conseguir, porque eles não estão renunciando, eles não estão deixando as suas bagagens para trás. Como que eles querem entrar no reino de Deus sem deixar o seu eu? É o reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus é necessário você fazer a vontade do rei, você fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é a sua vontade. E por isso você precisa renunciar a tudo aquilo que está te afastando da presença dele. Lembre-se, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E viver a vida eterna com Cristo é viver em paz, sem dor, sem choro, sem aflição, sem nada de ruim, mas é viver em alegria na presença de Deus, é viver com o Rei dos Reis. E é isso que nós queremos. Só que para isso é necessário a gente renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade, deixar a gente de lado e fazer a vontade dele. E o Senhor diz para os cristãos a mesma coisa, sobre a questão da renúncia. Renunciar aquilo que está te afastando da presença dele, renunciar aquilo que está te distanciando de Cristo, porque Jesus ele está de braços abertos para te receber. A casa é dele e ele está ali, sabe, pronto, a porta está aberta para você entrar, mas para você entrar, tem a necessidade de você deixar a sua vontade e fazer a vontade daquele que é o dono da casa, entende? Se você não entra, você está da rua, você está do lado de fora, você está inseguro, você está vulnerável, você está desprotegido. E estar desprotegido, você não entrar no reino de Deus é você ir para a destruição, e a destruição é eterna. Então não é isso que nós queremos, não é isso que irá acontecer se a gente tomar uma atitude. Em seguida, o Senhor fala com a gente sobre o lamento profético sobre Jerusalém. Os fariseus vêm até Jesus e falam que Herodes quer matar Jesus. Mas Jesus ele fala, fale para esta raposa que que ele espere amanhã e hoje, porque ainda eu tenho que curar, eu tenho que expulsar demônios, hoje espere um dia, outro dia, e depois de amanhã eu estarei pronto. Então, o Senhor Jesus, ele não teme, ele não tem que se preocupar. Por que ele vai fugir? E ele fala, um profeta de Jerusalém não pode morrer fora da sua terra, não pode morrer fora de Jerusalém. O Senhor, ele tem um propósito na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa. E os seus dias estão contados. Então não tem com que você se preocupar, tem que você se importar em fazer aquilo que Deus quer que você faça. O dia que você vai morrer, o dia que isso for acontecer, já foi determinado por Deus. Mas enquanto não for o momento, continua falando, fazendo tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Sem se preocupar com nada, somente confiando no Senhor. E ele cuida dos seus, ele cuida daquele que é fiel a ele, porque ele é fiel aos seus servos. E mesmo assim ele continua sendo fiel até mesmo àquele que é infiel. Porque nós somos infiéis, mas ele continua sendo fiéis a nós. Então glória a Deus por isso. Mas
Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e buscar fazer a sua vontade. O Senhor Jesus, em seguida, fala com a gente sobre Jerusalém, porque ele quer guardar Jerusalém sob as suas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos. Só que o povo, os pintinhos, as pessoas não quiseram isso. As pessoas, elas não quiseram estar dentro das asas do Senhor. E é essa situação que acontece. Quando as pessoas, elas estão distantes de Deus, quando o Senhor, porque o Senhor está de braços abertos para receber toda e qualquer pessoa. Mas essa pessoa, quando ela estiver sob as asas do Senhor, essa pessoa, ela vai mudar. Essa pessoa, ela vai ser transformada. Ela vai renunciar e tem que deixar as suas vontades para trás. Mas aquela pessoa que não quer fazer a vontade do Senhor, essa pessoa, ela vai sair. E quando ela sai da asa, ela está desprotegida, ela está vulnerável a ser morta pelo inimigo, porque agora ela não está mais protegida por Deus, ela está distante, ela está fora das asas do Senhor. E estar fora das asas do Senhor, estar distante do Senhor, é estar vulnerável a ser morto pelo inimigo. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que a gente entenda que Ele está de braços abertos para nos receber. Ele nos ama e Ele entregou o próprio Filho dele por amor a nós, mostrando a maior prova de amor possível. Só que nós precisamos entender que buscar Cristo e querer ir para o reino de Deus não é seguindo as nossas vontades, mas é seguindo as vontades do Senhor, é fazendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele é o Rei. Como vamos entrar no reino de Deus sem fazer a vontade do Rei, que é Deus? Então nós precisamos deixar as nossas vontades de lado, fazer a vontade de Deus e renunciar a nós mesmos, a nossa carne, os nossos desejos, a tudo aquilo que está nos afastando de Deus. Aos cristãos o Senhor fala que é pra gente frutificar, que é pra gente pregar o evangelho e fazer o id e não ser religiosos, mas ser íntimos de Deus. Porque religiosidade nos afasta de Deus, porque não vamos saber a vontade de Deus, mas a intimidade com o Senhor nos revela as vontades do Senhor para as nossas vidas e a vontade do Senhor para que nós vamos fazer aquilo que é do agrado dele, para que nós vamos fazer a vontade dele. Mas é necessário uma atitude nossa. Isso depende da nossa atitude, da gente ir até Ele e não permanecer na religiosidade, mas orar agora, buscar a presença dEle e fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. E buscar Cristo. É isso que o Senhor quer. E aqueles que ainda estão distantes, saiba que o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para te receber. E a transformação acontece ao longo do seu processo de caminhada. Quando você começar a buscar o Senhor Jesus, quanto mais você busca o Senhor Jesus, mais Ele vai te santificando, Ele vai te purificando. Mas é necessário você buscar Ele, entendendo que você vai ter que deixar suas vontades para trás. Porque servir a Cristo é carregar a cruz que Ele nos ordena carregar e negar a nós mesmos e fazer a vontade dEle nas nossas vidas. É negar as nossas vontades, os nossos desejos, as amizades que nos afastam dEle, os lugares que nos afastam dEle, as bebidas, tudo aquilo que nos afasta dEle. É a gente negar isso, é negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, carregar aquilo que o Senhor quer que nós carreguemos, fazer a vontade de Deus. Jesus te ama, fique com Deus e que Deus te abençoe.